Boa noite. Meu nome é Zé Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é de extrema importância, que é a participação das mulheres na política. Por que temos tão poucas mulheres participando de cargo eletivo ou de outros lugares na política ou envolvidas na política? É isso que nós vamos descobrir com Karina Canguçu, que é advogada e é desembargadora substituta no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Karina, seja bem-vinda ao Jogo do Poder. É um prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, Zilan. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem, a toda a sua equipe. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando desse tema de grande relevância, que foi muito discutido no mês passado, onde foi comemorado, né, o Dia Internacional da Mulher. E é um prazer estar aqui e falar com vocês sobre a importância da participação da mulher na política. Vocês já fizeram algum estudo ou já chegaram a alguma conclusão em relação ao porquê a mulher, há tanta subrepresentação das mulheres na política? Esse é um débito histórico, né, social em relação às mulheres. Então, existe aí uma questão estrutural, cultural. A gente faz parte de uma sociedade machista, patriarcal. Então, existe uma questão cultural também por conta disso, porque as mulheres, elas, ao longo dos anos, elas foram condicionadas a se prepararem para os trabalhos domésticos. E os homens foram preparados para assumirem as atividades públicas. Então, essa questão a gente evoluiu bastante nesse processo, né? Nós comemoramos esse ano 90 anos da Justiça Eleitoral. Então, o voto feminino, o primeiro voto foi conquistado em 1930. Então, se a gente for trabalhar toda essa história, a gente percebe que a mulher não podia votar até 1930, depois disso, com algumas condições. Então, a mulher casada só com autorização do marido, ou as viúvas, se tivessem condições financeiras para poder votar. Então, a partir daí, algumas evoluções nós conquistamos, a partir da Constituinte de 88, onde se fez constar na Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei, independentemente de raça, sexo ou cor. Então, foi estabelecida essa igualdade entre homens e mulheres. E, a partir daí, outras conquistas importantes também perante a Justiça Eleitoral. Né? Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma reserva de vagas para candidaturas femininas que era 20%, mas essas vagas elas não precisavam ser preenchidas pelos partidos políticos. Então, essas vagas muitas vezes ficavam vazias em relação às candidaturas femininas e os homens ocupavam os outros 80%. Não era obrigatório esse preenchimento de vaga, né, de mulheres nos 20%. A partir da mini-reforma agora da última mini-reforma de 2015, foi alterado esse artigo, né, na legislação eleitoral para que 30% dessas vagas fossem obrigatoriamente preenchidas por mulheres. E a partir daí nós vimos um avanço, né, com relação ao número de candidaturas femininas e um aumento significativo de representatividade feminina no próprio Congresso. Mas você acha que a obrigatoriedade é o ideal? Porque obrigatório você acaba preenchendo com candidaturas vazias apenas para cumprir tabela. Você não acha que seria mais importante um processo de educação escolar, do próprio tribunal estar, como ele faz com relação às fake news e em relação a outros temas importantes, nas escolas, ensinando para os estudantes e tudo mais, que eles participem mais, como estão fazendo agora, inclusive, para tirar o título eleitoral, né? Exatamente. É um conjunto de ações, na verdade. Então, a gente precisa trabalhar essas questões estruturais, né, desde a escola, para que a mulher se sinta pertencendo a esses locais de poder. Então, ela precisa ter exemplos para isso. Ela precisa olhar para aquele lugar e pensar, né? Olha, eu posso ocupar aquele lugar. Existe uma mulher ali que está me representando e está me representando bem. Então, o que acontece? Então, desde a escola, os partidos políticos também são muito importantes nesse processo todo. Por quê? Porque eles podem preparar o ambiente para que a mulher se sinta à vontade nesse processo todo. Mas você acha que a mulher é recebida assim também nesses lugares? O machismo, sobretudo o machismo estrutural, é muito forte. Então, na realidade, eu não sei se elas devem ser bem recebidas. Eu acho que elas têm que arrebentar e se posicionar e marcar o território que é delas. Mas para que isso é muito importante. Pelo menos, eu acho que 30% inclusive é pouco, devia ser 50%. Eu também defendo essa tese. Mas, assim, eu acho que é
as sementes estão sendo plantadas, né? E nós já colhemos muitos frutos. Eu acho que muita coisa ainda precisa ser feita. Então, nós avançamos muito, inclusive, com a Lei 14.192, que altera um artigo do Código Eleitoral, inclusive para tipificar a violência política de gênero como crime. Então, muitas mulheres sofriam determinados tipos de constrangimento, de ações das pessoas que frequentam esses lugares. Essas mulheres se sentiam constrangidas, ameaçadas. E essa lei veio agora também para favorecer essa maior participação feminina, para as mulheres também se sentirem mais à vontade nesses locais de poder, entendeu? Nessa vida pública, nessa vida política, onde a predominância é masculina. Então, foi uma conquista muito importante também, essa Lei 14.192, agora de 2021. Você é além de estar atuando como desembargadora substituta, você é advogada de carreira. Sim. E você atua muito nessa área, embora agora não esteja podendo atuar na questão eleitoralista por causa desse cargo. Mas você percebe que vai haver, por exemplo, nas próximas eleições, um engajamento maior de mulheres? Eu considero que sim. Já existia uma diferença da última eleição de 2016. Existia um aumento da participação feminina agora nessa última eleição de 2018. E eu acredito que essa melhora ainda vai ser maior. Eu acho que vai aumentar aí uma participação feminina. Por quê? Porque existem ações afirmativas para que isso aconteça. Inclusive, os próprios partidos políticos agora, eles precisam reservar 5%, né, do fundo partidário para proporcionar um maior engajamento das mulheres na vida política. Então, eles precisam trabalhar nesse sentido. 30% também do fundo partidário vai ser destinado para essas campanhas femininas. Então, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. 30% deve ser destinado às campanhas, porque o financiamento da campanha, porque a gente não pode fazer campanha sem o dinheiro para fazer campanha. Ou seja, vai ser quase R$1 bilhão, né? Não entendi. 30% de 4, são quase 5 bilhões, não é isso? Se eu não estou me enganando. O valor do fundo eleitoral. Vai ser um bom dinheiro. O valor do fundo eleitoral, mais 30%, entenda. O valor que é destinado para o partido, né, porque isso depende da representatividade do partido. Então, o valor que é destinado ao partido político, 30% desse valor... Sim, mas no bolo geral vai ter um valor significativo. Vai ser um valor significativo. Você acha que com isso conquistaremos mais cargos? Eu acho que isso ajuda. Eu acho que o processo, como você sinalizou, né, acho que é um processo que vários fatores devem ser levados em consideração. Várias políticas afirmativas precisam ser feitas, mas o financiamento da campanha é muito importante para a efetiva participação da mulher, para que ela faça a campanha, para que ela se mostre, para que ela apareça e que ela seja conhecida e votada. Mas quem vai escolher para qual candidatura vai e quanto vai é o diretório. E não tem muitas mulheres nos diretórios dos partidos. Como é que resolve esse problema? Esse é um outro problema, porque, na verdade, o partido ele tem autonomia. Mas ele também tem uma função social. Então, é importante, eu defendo também a importância da participação feminina nos diretórios. Por quê? Porque a partir do momento que as mulheres ocupam esse lugar, o olhar é mais sensível para as causas femininas. Mas o partido ele tem autonomia para distribuir, sendo que esses 30% devem ser realmente destinados para o financiamento da campanha feminina. Agora, deixa eu fazer umas provocações para você que eu acho interessante. Aquela velha frase assim, uma frase que política não é lugar para mulher. O que se diz? Eu acho que eu considero uma falácia. Por quê? Porque nós estamos na base. Vamos pensar que quase 50% dos filiados em partidos políticos são mulheres. Então, isso demonstra que as mulheres elas têm interesse na política. Então, 50% de filiados em partido político são mulheres. O que as mulheres precisam é de políticas afirmativas efetivas para que ela tenha condições de concorrer a esses cargos e chegarem ao topo do poder. A exemplo disso, por exemplo, vou lhe dizer a importância da mulher nos espaços de poder. A ministra Rosa Weber, quando foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela teve um olhar sensível para essa causa, inclusive fez um grupo de estudo político para a reforma política, e muitas dessas ações que a gente vê hoje como positivas para a participação da mulher
partiram, inclusive, durante a gestão dela no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Roberto Barroso continuou com esse trabalho, né, com esse engajamento. O TSE fez vários cursos, programas de incentivo à participação feminina na política. Isso foi muito importante. Eu vou continuar lhe provocando, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já com Karina Canguçu. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com a advogada, desembargadora substituta do TRE Bahia, Karina Canguçu. Nós estamos falando do importante assunto de mulheres na política. Karina, no bloco passado, eu disse que ia lhe provocar. Eu vou continuar, tá certo? Você acha que o eleitor masculino vota em candidatas femininas, mulheres? Eu acho que sim. Eu acho que existem muitas mulheres preparadas para ocupar esses cargos. E nós precisamos de representatividade. A representatividade é muito importante no Estado Democrático de Direito. Então, não se pode considerar um Estado Democrático de Direito sem levar em consideração que as pessoas precisam estar representadas, sejam elas homens, mulheres. Democracia só se realiza com participação. Quem fica em casa trancado não vota, não diz o que quer e a gente não sabe o que quer. Com certeza, absoluta. Agora, me diga uma coisa. Você defende a causa das mulheres. As mulheres hoje têm uma série de temas que também são importantes. Vamos lá. A mulher negra na política, a mulher branca na política, a mulher mais velha na política, a mulher mais jovem na política. Todos são temas em separado, que apesar de estarem no conjunto mulheres na política, tem cada um as suas especificidades, não? Tem. Embora a gente trate, né, da mulher, né, de forma ampla, mulher negra, mulher mais velha, mulher mais nova. Então, o interessante seria todas as mulheres engajadas nesse processo. O que interfere muito nesse processo é exatamente a questão cultural e histórica. Então, se as mulheres brancas elas têm uma dificuldade, né, histórica de participar desses espaços de poder, as mulheres negras, infelizmente, têm o dobro de obstáculos para participar desses espaços. O dobro seria pouco, eu acho, não? A gente considera o dobro porque por conta desses registros históricos. Além da questão do machismo estrutural, além da questão da sociedade patriarcal, a gente vem de uma história de escravidão no Brasil. E isso deixa marcas, né? Então, é muito difícil. É difícil para a mulher em todos os sentidos. Deixa marcas, inclusive, que a maioria das pessoas eu não diria a maioria, mas uma boa parte das pessoas se recusa a entender isso como um fato. Exatamente. Ainda mais que aqui em Salvador, por exemplo, a maioria da nossa população é negra. E a gente percebe que a participação efetiva dessas pessoas ou dessas mulheres nos espaços de poder é mínima. Infelizmente. Dentro dessa questão de mulheres na política, nós falamos da mulher negra e das outras subcoisas, mas nós não falamos das mulheres trans, que têm cada vez mais conseguido alguns resultados positivos na política e têm tido uma grande quantidade de dificuldades, uma enorme dificuldade no exercício por causa do preconceito também. Exatamente. Infelizmente... O que se diz em relação a isso? Nós tivemos um avanço importante, né, com a alteração do dispositivo, quando ele trata de gênero. Então, antes eram 20% das cotas reservadas para mulheres e 80% para homens, e hoje é 30% de cota de gênero. Então, essa parece pouca coisa, mas isso significa muita coisa quando a gente conhece de perto a realidade dessas mulheres trans, das mulheres negras e das mulheres em geral. Então, quando se trata de cota de gênero, isso significa que todas essas mulheres podem participar desse processo. Então, é uma mensagem que se passa, né? É uma mensagem importante. Parece que não, mas é uma mensagem importante. Então, quando foi alterada essa redação para a cota de gênero, você passa a seguinte mensagem: todas vocês podem participar desse processo. Agora, você acha que é necessário preparo para participar da política?
vamos dizer que a mulher não esteja engajada, dificilmente ela participaria da política se não tivesse engajada, mas é apenas a suposição. Ela não está engajada, não tem conhecimento das grandes questões. Você acha que é importante a participação dela e a efetiva participação? Eu considero que existem muitas mulheres preparadas e engajadas na política. Eu sei disso, eu só estou lhe provocando. Tá. Então, assim, o que acontece? Existem vários... os partidos políticos, por exemplo, hoje eles precisam destinar 5% da cota do fundo para a preparação, para cursos preparatórios, né, para a efetivação dessas políticas públicas a favor da mulher. A ideia que se passa com isso, eu acho importante, né, que as mulheres se preparem, eu acho importante que todos se preparem, inclusive os homens também, eu acho que muitos precisam se preparar, mas existe uma cota destinada para exatamente trabalhar esse processo com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres precisam de um apoio, muitas vezes psicológico, muitas vezes jurídico, e de maior engajamento dentro desses espaços do partido político, da política em si, entendeu? Mas muitas mulheres são preparadas para atuar e para figurar nesses espaços, inclusive nas cúpulas, né, dos próprios partidos políticos e do próprio Congresso Nacional. Recentemente nós tivemos aí a relatoria de uma deputada na lei do orçamento, né? Ela teve vários problemas, inclusive no desenvolvimento dessa lei, não foi? O que acontece quando a mulher ela se coloca à frente de determinados projetos, né? Porque muitos projetos estão estacionados, porque o que se vê é que não existe o quórum suficiente de mulher para poder votar esses projetos, né, que são pautas femininas importantes que estão estacionadas no Congresso. Mas, geralmente, o que acontece é quando a mulher atua, né, de forma, vamos dizer assim, quando ela atua de forma efetiva, que ela se posiciona, que ela se coloca, então ela sofre discriminação. E aí o que acontece? A alteração desse dispositivo do Código Eleitoral, que tipifica como crime a violência política de gênero, é um importante avanço para quê? Para que as mulheres saibam que isso representa crime, né? Que esse tipo de atitude representa crime, e que elas podem atuar de forma tranquila. Eu acho importante essa questão, mas do ponto de vista técnico e jurídico, uma série de críticas, né? Porque, afinal, o que é violência política de gênero? São tipos abertos que direito penal não pode ser a solução para todas as coisas. Mas e esses tipos abertos, assim, que você não sabe exatamente qual é a conduta que você pode ou não pode ter, eu acho isso meio temerário. Não, né? A conduta está definida, né, no artigo, que é qualquer tipo de ação ou omissão ou qualquer tipo de discriminação contra a mulher nesses espaços. Então, a conduta está tipificada nesse artigo 326-E, que foi introduzido no Código Eleitoral. A conduta está tipificada e qual é a importância dessa lei, né, 14.192/2021. Qual a importância disso? É que as mulheres tenham condição de atuar nesses espaços de forma tranquila, defendendo os seus projetos, defendendo os seus interesses, se posicionando, mas também protegida pela legislação, porque caso ela sofra algum tipo de abuso nesse sentido, ela tem a retaguarda de uma lei para poder tomar as providências que ela entender necessário a partir daquela conduta discriminatória ou que tente, de alguma forma, constranger, humilhar e impedir a atuação dela nesses espaços. Recentemente, algum tempo atrás, nós tivemos aí, já passou em todos os noticiários, um determinado deputado estadual que se chegou na bancada da frente da Câmara e acabou apalpando uma mulher e deu um problema danado. Eu queria seus comentários sobre isso, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Até já, com Karina Canguçu. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Karina Canguçu, que é advogada e desembargadora substituta do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E nós estamos falando de mulher na política, é um assunto muito importante que você, telespectadora, e você, telespectador, tem interesse nisso e é importante pensar. E nós continuamos nossa conversa
com a provocação do bloco passado, se você se lembra, daquele episódio que ocorreu no Estado. Vamos imaginar que seja um caso teórico apenas. O que é que você me diz disso? Não, foi uma conduta reprovável, né? Inclusive transmitida em rede nacional, nas redes sociais. Então, foi uma exposição desnecessária, eu considero violenta. E foi o que eu disse anteriormente. Então, com esse artigo de lei agora, com essa alteração do Código Eleitoral para tipificar como a violência política de gênero como crime, eu acho que vai inibir esse tipo de conduta. Esse não retroagiu para pegar isso não, né? Foi antes, Não né? retroage. Normalmente a lei, ela retroage para beneficiar, né? Então, infelizmente, essa lei não tinha sido aprovada anteriormente, porque eu acho que a partir da vigência dessa lei, eu acho que esses atos vão se pensar, né, 2 vezes antes de cometer esse tipo de absurdo, vamos dizer assim, de desrespeito, né, com a mulher. Nós teremos algumas candidatas, inclusive de direita, mulheres, nas próximas eleições. Você acha que as pautas femininas são independentes da posição política que essas mulheres adotam? Ou isso é importante? Por exemplo, você acha que as candidatas de direita defenderão as mesmas coisas que candidatas mulheres de esquerda, do ponto de vista da pauta feminina? Entendi. Deveria ser assim. Eu acho que a pauta feminina deveria ser independente de ideologia partidária. Eu acho que é uma pauta à parte. Eu acho que deve ser considerada uma pauta à parte. Por quê? Porque o interesse dessa pauta feminina é conquistar esses espaços. Então, se a gente se unir, né, para defender o interesse em comum, fica mais fácil, independentemente da ideologia partidária. Normalmente isso não acontece. Inclusive, nós tivemos um exemplo muito recente, que foi aquele projeto de lei eu não sei como é que chama, a questão dos absorventes para as meninas serem distribuídas para meninas pobres que não têm acesso ao absorvente. Houve o veto governamental para essa distribuição e depois a implantação de um programa similar, um pouco mais, digamos assim, mais magrinho. Foi um projeto polêmico, realmente, né? E quando você leva um projeto desse... Mas você é favorável? Eu sou favorável a esse projeto. Então, eu sou favorável a todo projeto que visa... Como é que eu posso lhe dizer? Que visa... melhorar a qualidade de vida? Melhorar a qualidade de vida do cidadão e, principalmente, quando se trata dessas minorias. Eu acho que é importante. Então, foi um projeto polêmico. Mas o que acontece? Quando você leva isso para o legislativo, a maioria dos congressistas são da classe masculina. Então, é um projeto que não sensibiliza a classe masculina, que é quem maior representa, que tem maior representatividade no Congresso. Isso também dificulta um pouco. Quem não sente a dor não se importa com ela, não é verdade? Exatamente. Agora, me diga uma coisa, você acha que... se você, falando com o nosso telespectador direto, o que é que você diria à nossa telespectadora que passou pela sua cabeça de participar da política? Como é que você orientaria ela? Eu considero o seguinte, que existem muitas falácias, né? Existem muitos mitos que foram construídos ao longo de décadas aí, para favorecer, inclusive, a participação masculina, né? Que é quem mais nos representa hoje. Então, eu considero uma falácia que mulher não gosta de política. Como eu dei o exemplo anterior, 52% das filiadas de partidos políticos são mulheres. Então, elas se interessam pela política. Uma outra falácia também que precisa ser desmistificada é que mulher não vota em mulher. Então, na verdade, as mulheres precisam de quê? Elas precisam se engajar nos partidos políticos, ocupar espaços de poder dentro desses partidos políticos, se envolver na política, serem vistas, né, fazer a campanha eleitoral delas, de acordo com a destinação do fundo partidário, fazerem as propagandas eleitorais, ter o direito de fazer a propaganda eleitoral e o direito de serem votadas também, porque existem muitas mulheres competentes nesse cenário.
Mas o que acontece? O que a gente precisa também? Que em torno disso essas mulheres também sejam vistas. Claro que nós temos mulheres competentes nesse cenário. Você está aqui, inúmeras mulheres passaram por essa bancada e mostraram sua competência. Tem muita gente competente, muita gente que fez parte dessa história de conquista, né? Do espaço feminino. Então, tem muita gente competente para poder fazer. Você acha que ainda tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Quais são as dificuldades que você percebe no seu dia a dia, por exemplo? No meu dia a dia, por exemplo. Nada melhor do que a sua experiência para esclarecer o telespectador. Pronto, no meu dia a dia, por exemplo, a gente tentou, vou dar um exemplo aqui, interessante e engraçado até. Na semana passada, a gente tentou agendar aqui o programa com você. E aí, quando o pessoal aqui me ligou, eu disse, meu Deus, calma, porque eu tenho que levar minha filha na escola. Calma, porque a gente é muito cobrada, né? Em vários sentidos. Calma, porque eu preciso ir no salão, me organizar. Então, existem dificuldades simples, mas também que interferem nesse processo. Por exemplo, uma mulher que tem um filho pequeno, né? Então, com quem que ela vai deixar para se engajar na política? Então, tem uma questão em torno disso tudo. A gente é muito cobrada em vários aspectos, seja na questão de beleza, seja na questão de preparação, seja para ser a melhor mãe do mundo, para ser a melhor funcionária do mundo, mas a gente estruturalmente não tem suporte para poder se engajar totalmente, entendeu? Poucas pessoas são privilegiadas com esse tipo de suporte. E você acha que apenas o dinheiro da campanha eleitoral vai ajudar nisso? Eu acho que o financiamento da campanha para as mulheres vai fazer uma diferença, porque já fez uma diferença, né, nessa questão da representatividade. Da eleição de 2016 para a eleição de 2018 já teve uma diferença muito grande, porque nesse período nós tivemos um acréscimo de 50% de representação feminina no Congresso Nacional. Que hoje ainda é muito baixo. É muito baixo. 15%, né, do Congresso é representado por mulheres. Ou seja, você tem um Congresso com mais de 500 deputados e menos de 100 mulheres lá dentro. 15% são mulheres. É muito pouco, você não acha? É muito pouco, é muito pouco. Muito ainda precisa ser feito, mas todo esse progresso aqui que a gente citou, todas essas pautas, todas essas ações afirmativas ajudaram para esse acréscimo, que foi alto, 50%, mas como a representatividade já era baixa, 50% ainda é muito pouco. Você acha que nas próximas eleições vai ter um aumento de mulheres na política? Eu acredito. Eleitas lá no Congresso Nacional, por exemplo? Eu acredito que a maior participação feminina, com o investimento na campanha dessas mulheres, eu acho que vai significar muito, inclusive com o aumento de representatividade no Congresso Nacional. E você acha que com a participação das mulheres nós vamos discutir pautas polêmicas no Congresso, que são hoje em dia afastadas, como, por exemplo, a questão do aborto? Eu acho, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma consideração em relação a isso no Congresso que eu fui, e ele disse o seguinte, que se o aborto fosse tratado por mulheres, isso já teria sido resolvido. Então, existem pautas sensíveis, voltadas para a família, voltadas para essa questão feminina, que eu acho que as mulheres, a representatividade feminina, teriam um olhar mais sensível para essas pautas. Você acha? Acho, tenho certeza absoluta disso. Pronto. No próximo bloco, nós vamos esquentar aqui o Jogo do Poder com perguntas um pouco mais quentes e a gente vai ter tempo bastante para trabalhar elas. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com a advogada e desembargadora eleitoral substituta do Tribunal Regional Eleitoral, Karina Canguçu. Karina, no bloco passado, a gente terminou um pouco mais cedo para ter um bloco longo agora para falar de coisas realmente interessantes. Uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte, na eleição passada, uma das candidatas mulheres a presidente, ela foi objeto de uma série de fake news, etc. Você acha que as mulheres estão mais propensas a serem objeto de fake news do que os candidatos homens? Eu considero que até por conta, como eu já disse, dessa questão estrutural e cultural.
E, mais uma vez, eu reforço que esses avanços com relação a essas políticas afirmativas a favor da mulher vão contribuir muito para esse cenário melhorar. Então, por exemplo, né, o artigo que eu citei, que introduziu, que tipificou como crime a violência política de gênero, então, nesse artigo está previsto que assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar de qualquer forma, né, a candidata à carga eletiva ou defensora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher, à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir a sua participação plena na política, já é considerado crime. Então, eu acho que isso vai favorecer muito nesse cenário, né, de forma positiva, entendeu? Qual é a pena para esse crime, só para esclarecer o nosso telespectador? 1 a 4 anos de reclusão e multa. E é importante que isso seja divulgado, porque as mulheres, né, os homens, todas as pessoas que participam desse processo precisam saber que esse artigo, né, que esse artigo que foi introduzido no Código Eleitoral está em pleno vigor. Mas 1 a 4 anos é considerado o crime de menor potencial ofensivo, né? Sim, mas já é alguma coisa, né, se nós considerarmos que nas eleições passadas nós não tínhamos essa proteção, vamos dizer assim, né, desse artigo. Você acha, né? Eu acho que podia ser um pouquinho mais, não? Eu acho, sim. Eu acho que a gente precisa avançar muito. Na realidade, eu não posso dizer isso, não, porque eu não sou favorável à utilização de direito penal para essas coisas. Acho que as pessoas tinham que ser educadas o suficiente para não precisarem da existência de um tipo penal criminalizando uma conduta que não deveria existir. Exatamente. Eu acho que as pessoas deveriam já saber, né, que esse tipo de conduta é reprovável. Agora me diga uma coisa, com tanto dinheiro no fundo partidário e a obrigatoriedade de você ter mulheres candidatas, não vai aparecer um monte de candidatinhas laranjas aí pelo Brasil, não? Mulheres supostamente candidatas e candidatas a nada? Isso aconteceu muito, né, nas eleições passadas. Inclusive, isso foi objeto de vários processos que tramitaram na Justiça Eleitoral. Tivemos precedentes importantes, como o de Valença do Piauí, onde toda a chapa, onde constatada a fraude, toda a chapa foi cassada. Todos os candidatos? Todos, porque foi na eleição proporcional, então todos que faziam parte daquela chapa, os eleitos foram cassados. Por favor, explica ao nosso telespectador o que é a eleição proporcional e como funciona, por gentileza. A eleição proporcional, nós temos a eleição majoritária e a eleição proporcional. A eleição majoritária são, por exemplo, os candidatos a prefeito, os candidatos à presidência da República, por exemplo. As eleições proporcionais, elas estão relacionadas aos vereadores, aos deputados e aos vereadores e deputados federais e estaduais, que é o legislativo. Isso. Então, todos os candidatos daquele partido foram impugnados? Todos os candidatos daquela chapa onde foi configurada a fraude, foi provada a fraude. Então, isso foi um objeto de um processo que tramitou até o Tribunal Superior Eleitoral. Então, todas as pessoas que figuraram naquela chapa, onde foi constatada a fraude, tiveram seus mandatos cassados. Isso é importante, né? Mas como é que prova a candidatura laranja? Não é fácil, não. Nesse precedente específico, o que se constatou? Que as mulheres se inscreveram, né, como pretensas candidatas nessa cota de 30%, onde foi exigida a efetiva participação delas, a partir da mini-reforma eleitoral. Para quê? Para se manter uma proporção de 30% a 70% para cada gênero. Então, essas mulheres, elas se candidataram, mas, na verdade, elas não fizeram campanha eleitoral, elas não gastaram na campanha eleitoral, não fizeram santinhos, não apareceram na televisão, então não fizeram qualquer tipo de campanha e nem votaram nelas mesmas. Foram candidatas para inglês ver mesmo, né? Foram candidatas para inglês ver. Então, infelizmente, né, no século XXI, a gente ainda conta essa história, porque isso não deveria acontecer. Né? Eu acho que as mulheres deveriam participar de verdade nesse processo eleitoral, porque eu acho que é importante. Mas essas mulheres se sujeitaram a isso, né? Infelizmente, sim. Aí nós voltamos para aquela questão cultural, estrutural. E você acha que isso vai mudar lentamente ou a gente já está conseguindo uma mudança um pouco mais veloz?
Eu acho que está conseguindo uma mudança importante, mas eu acho também que muito ainda precisa ser feito. Eu quero fazer umas perguntas sobre a atuação sua atuação como juíza. Você é uma mulher juíza num tribunal que normalmente é um ambiente muito masculino, embora isso, graças a Deus, esteja mudando também. Você sente muita dificuldade sendo uma mulher no tribunal? Bom, essa questão da subrepresentação feminina, ela está em vários ambientes, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, então isso é de uma forma geral. No meu caso, como desembargadora substituta, eu concorri numa lista tríplice, eu como mulher, eu como a única mulher dessa lista. No passado, nessa vaga destinada à advocacia, concorreu Maria Berenice Hipólito há 20 anos atrás e ela ocupou essa vaga há 20 anos. Então, nós tivemos um processo aí de 20 anos para que outra mulher ocupasse essa vaga. Esse interdício de 20 anos, ou seja, uma diferença de 20 anos entre uma e outra, ela deve ter ficado muito feliz, né? Porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa, mas eu acho que ainda precisa mudar muita coisa. Porque, por exemplo, ela ocupou a vaga, né, de juíza substituta, eu também ocupei a vaga de juíza substituta e nenhuma mulher ocupou a vaga de juiz efetivo do tribunal. Até hoje? Até hoje, nenhuma advogada, na classe de advogados. Então, nenhuma mulher ocupou. Nós temos juízas de carreira que ocuparam a vaga, né? Hoje, a desembargadora Zandra ocupa essa vaga no tribunal, mas nenhuma mulher da classe dos advogados ocupou essa vaga. Isso se repete também até no próprio Tribunal Superior. Você acha que os advogados estão precisando mudar sua postura? Nós temos uma presidente e a candidatura, na época das eleições, só ia dar a mulher presidente nas eleições. Você não acha que a próxima eleição para a vaga de advogado no Tribunal Eleitoral vai ser um pouco mais cheia de mulheres, não? Eu espero que sim. Inclusive, quando uma mulher ocupa essa vaga, outras mulheres se enxergam nesse lugar. Então, ela tem uma referência em relação a isso. Não, ou ela foi, eu também posso ir. Então, eu acho que isso dá uma visibilidade, faz com que a mulher se enxergue naquele lugar. Você acha que isso efetivamente ainda é um problema hoje em dia, onde existem mulheres que não se enxergam em determinadas posições? Você acha que isso efetivamente é possível que o telespectador sinta? Isso acontece muito, muito, porque as mulheres, né, por uma questão histórica aí, elas foram condicionadas e criadas para os afazeres domésticos. Eu não sei, porque eu vim de uma família onde a minha mãe trabalhava, a minha mãe sempre teve uma grande posição e eu sempre achei ela como uma grande líder, entendeu? Então, eu não tenho essa visão. Então, eu tenho muita dificuldade de entender isso. Mas é por isso, é importante que você tenha esse exemplo em casa, porque você já muda a sua forma de pensar em relação a isso. Mas muitas famílias não têm essa mesma oportunidade que você teve de enxergar na sua mãe uma mulher incrível, capacitada, que poderia ocupar qualquer espaço que ela quisesse, porque o lugar de mulher na política é onde ela quiser estar. Eu gostei dessa última frase. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. É onde ela quiser estar, exatamente. E o que é preciso para que ela queira fazer isso? Ela precisa ter, né, estrutura para poder se lançar nesses projetos que são importantes, principalmente para ocupar os espaços de poder, porque não é fácil, né? Muitos ambientes são hostis. Muitas vezes nós não temos estrutura em casa para poder seguir adiante nesse caminho. Então, é um conjunto de fatores que eu acho que pode contribuir. Na política, por exemplo, eu acho que agora o engajamento maior dos partidos políticos para colaborar com essas candidaturas femininas, eu acho que vai ser muito importante para a participação da mulher na política e também o seu engajamento nos espaços de poder. Nós já estamos chegando ao final do programa. É um programa muito esclarecedor para mim, eu acho que também para o telespectador. A gente aprendeu muita coisa, mas eu queria deixar um recado à nossa telespectadora que está vendo e ouvindo o nosso programa, e eu queria que você desse uma mensagem final para ela, para que ela, com o objetivo de que ela participe mais, seja na campanha ou não, como analisando os candidatos. Afinal, a próxima eleição, inclusive, a posição em relação aos candidatos será muito importante, o voto feminino será muito importante. O que é que você diz à nossa telespectadora para finalizar o programa
e a gente passar um recado bem positivo. Eu considero, Zilan, que a participação da mulher na política é fundamental. Nós precisamos ser representadas. Então, a mulher, ela tem interesse na política. Muitas mulheres têm interesse na política. Então, é falácia a gente imaginar que mulher não gosta de política. Não é esse cenário que a gente enxerga quando a gente vai a fundo para pesquisar sobre esses assuntos. E também não é verdade que mulher não vota em mulher, porque isso causa uma inibição. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é apoiar umas às outras. Apoiar as mulheres nesse processo, apoiar quem se engaja no processo e quem está lá, quem ocupou o espaço. Então, as mulheres precisam se apoiar, porque com esse apoio, o apoio da mulher em si, umas com as outras, o apoio dos partidos políticos e com todas essas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para o engajamento da mulher, eu acho que a gente vai aumentar essa participação e isso é muito importante para se trabalhar pautas sensíveis. Com relação à família, com relação às pautas mesmo femininas, que estão, inclusive, lá paradas no próprio Congresso Nacional. Então, é muito importante essa participação da mulher na vida social, na vida política, onde ela quiser estar. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, encorajar e ajudar essas mulheres que estão buscando esse caminho. Karina, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito interessante a nossa entrevista. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando desse tema. E eu convoco todos vocês a tratarem mais desses assuntos, né? Inclusive, a participação da imprensa é muito importante, né? Então, que esse tema não seja trabalhado somente no mês de março, mas que no mês de abril, durante todo o ano, porque é um tema importante de ser trabalhado. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaria de terminar com a frase da própria Karina: lugar de mulher, onde ela quiser estar. E se ela quiser estar aqui no nosso programa, é um programa que será sempre bem recebido e bem-vinda. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até a próxima semana.